local onde existem diversas espécies que não ocorrem em nenhum outro local da Terra. Essas espécies estão confinadas a esse local, de onde dificilmente podem sair. De alguma forma, esse local é circundado por barreiras que impedem que essas espécies possam sair dali. Provavelmente você deve ter pensado em uma ilha. No entanto, faltou uma informação importante sobre esse local. Ele pode estar dentro dos continentes. Então, que local seria esse? Uma ilha invisível dentro dos continentes? Em parte, sim. Esses locais que apresentam espécies que só ocorrem ali, ou seja, espécies que chamamos de espécies endêmicas e que possuem os mesmos limites de sua distribuição, ou seja, estão restritas a essa ilha invisível, são chamados de áreas de endemismo. Essas áreas de endemismo realmente funcionam como ilhas invisíveis dentro dos continentes, pois apresentam limites que muitas vezes não são ligados a barreiras visíveis como os rios, montanhas ou mesmo o mar. Então, basicamente, essas áreas são locais na qual várias espécies apresentam uma distribuição muito parecida, muito similar, como podemos ver nesse mapa. As ilhas oceânicas foram os primeiros locais em que cientistas perceberam que geralmente ocorrem várias espécies exclusivas ou endêmicas desses locais. No entanto, havia uma explicação bem simples para isso. A ilha estava isolada pelo mar, o que levou à origem de espécies endêmicas nesse local através do isolamento reprodutivo da seleção natural, que leva à evolução e origem de novas espécies. Na verdade, foram algumas ilhas oceânicas que inspiraram dois cientistas, Charles Darwin, nas Ilhas Galápagos, e Alfred Wallace, nas ilhas da Indonésia, a formular a teoria da seleção natural, que explica o processo evolutivo. Entretanto, esses mesmos dois cientistas perceberam ao longo de suas viagens pelo mundo que, mesmo nos continentes, as espécies não ocupavam todos os lugares, que muitas vezes estavam restritas a apenas alguns locais. Muito tempo mais tarde, no fim do século XX, vários pesquisadores já percebiam que haviam alguns locais, mesmo dentro dos continentes, que se comportavam como ilhas, apresentando várias espécies endêmicas restritas a esses locais. Nasceu então esse conceito, o conceito de áreas de endemismo, que seriam locais que apresentam espécies endêmicas, ou seja, espécies restritas a esses locais, que coexistem nesses locais, apresentando distribuições muito parecidas entre si. Em alguns locais, essas áreas são fáceis de serem percebidas, como no topo de montanhas ou em locais limitados por barreiras evidentes, como rios ou mesmo montanhas. No entanto, há locais com várias espécies endêmicas que não apresentam barreiras aparentes, e essas espécies parecem ter limites de distribuição muito parecidos entre si. Então, a grande questão é como identificar os limites dessas áreas de endemismo? Ou, dito de outra forma, como identificar uma ilha invisível dentro dos continentes? Esse problema da identificação das áreas de endemismo persistiu durante muito tempo, até que nos anos 90, o entomólogo Juan Morrone, da Universidade Nacional Autônoma do México, desenvolveu um método que permitia, através de técnicas computacionais, identificar essas áreas de endemismo, a partir de dados de ocorrência de onde as espécies ocorrem. Esse método foi muito utilizado por diversos cientistas para identificar áreas de endemismo. Mais tarde, surgiram outros métodos com diferentes técnicas computacionais para identificar essas áreas de endemismo, aumentando a gama de possibilidades para identificar essas interessantes ilhas invisíveis. No entanto, todos esses métodos identificavam áreas de endemismo utilizando quadrículas, tendo pouca resolução nos seus resultados. Da mesma forma como os antigos jogos de videogame tinham baixa resolução. Assim, não era possível identificar com clareza os limites das áreas de endemismo. Então, nós desenvolvemos
um novo método que resolvia esse problema da resolução nos resultados para a identificação de áreas de endemismo. Nesse método, nós utilizamos outras técnicas computacionais que levam em conta questões da geometria e da distribuição dos pontos de ocorrência das espécies para criar superfícies que identificam onde é mais provável que exista uma dessas ilhas invisíveis que nós chamamos de áreas de endemismo. Ok, mas qual a importância dessas áreas de endemismo? A grande importância dessas áreas de endemismo é que elas podem estar relacionadas ao processo de evolução de inúmeras espécies, além, é claro, de representar locais onde encontram-se espécies que têm distribuição muito restrita, sendo mais sensíveis a ações do homem que podem levar à sua extinção. Então, identificar essas áreas é importante, tanto para ampliar o nosso conhecimento sobre a história evolutiva da vida na Terra, quanto para conservar a biodiversidade.